E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Nicolas. E aí, agora a gente vai ter mais um surpresas para hoje, devocional do culto infantil da CELT. E hoje é dia 16 de julho. Vambora. Essa semana a gente está falando um pouco sobre Josué. Né? Josué foi o líder de Israel, do povo de Deus, logo depois que Moisés morreu. Logo depois que ele parou de ser o líder. E isso foi logo depois que eles saíram do Egito, né? Eles ficaram no deserto por 40 anos e agora eles estão indo para Canaã. Então Josué foi o líder que guiou o povo de Deus para a terra prometida, para Canaã, para eles poderem morar lá e viver lá. Então essa semana a gente já tratou de três temas diferentes. O primeiro deles era como a gente tem que se afastar de coisas que podem nos desviar de Deus. Certo? Essa foi a primeira coisa lá na segunda-feira. Na terça-feira, a gente falou sobre como Deus é fiel e que Ele cumpre o que Ele nos promete. E como Ele responde às nossas orações. Mesmo às vezes que Ele responda de maneiras que não é exatamente como a gente gostaria, mas Ele sempre responde da melhor maneira pra gente. Certo? E ontem a gente falou sobre lembrar do que Deus já fez por nós. Né? De como Deus sempre cuida de nós e a gente pode lembrar, né, do que aconteceu no passado na nossa vida e que a gente pode ser grato por isso. Também a gente, para manter isso, a gente pode ler a Bíblia e é muito importante a gente ler a Bíblia. Então, que a gente possa sempre ler a Bíblia e ouvir essas histórias onde Deus foi fiel e cuidou de tantas pessoas ao longo da história da humanidade. Olha que legal. Então, hoje a gente vai tratar de obedecer a Deus, certo? Então, vamos começar lendo o texto bíblico, que é, de novo, do livro de Josué, capítulo 23, versículos 6 a 8. Só 3 versículos. Se você já sabe ler, pode acompanhar na Bíblia comigo. E se você não sabe ler, só ouve. Beleza? Vamos lá. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. Vamos então agora ler o texto aqui do devocional para ver o que ele está falando para a gente sobre esse texto bíblico hoje. Vamos lá. Importante, continuar obedecendo a Deus. O jogo começou. Os jogadores deveriam seguir as regras. A vibração era grande, mas um amigo do Zé cometeu uma falta. Ganhou cartão amarelo e depois cartão vermelho. O melhor jogador da turma do Zé foi expulso. O povo de Deus também tinha recebido ordens para viver sem se afastar de Deus. Eles estavam no livro da lei de Deus. Ele havia dado vitória a eles na conquista de Jericó. Josué falou que era muito importante continuar obedecendo às ordens de Deus. Não deveriam seguir os outros deuses. Somente Deus poderia dar-lhes a vitória e paz adiante. Como você pode viver sem se afastar de Deus? É lendo a palavra de Deus e a obedecendo. A Bíblia nos orienta sobre como nos aproximar mais de Deus. Toda essa questão acho que é muito interessante para a gente pensar. Porque quando a gente está na igreja já há muito tempo, isso às vezes é natural, né? A gente pensa, a gente tem que obedecer a Deus, a gente quer conhecer a Deus. Só que nenhuma dessas coisas é assim tão natural. Né? Porque a nossa identidade, hoje em dia, é pecadora. A gente, na verdade, nossos sentimentos, nossas vontades, elas querem se afastar de Deus. Querem nos fazer ficar mais longe de Deus. Mas a gente, né, Deus se revelou a nós. Cada um de nós conheceu Deus. E hoje em dia, se a gente acredita em Deus, significa que a gente confia nele. Né? A gente confia que Deus sabe mais do que nós, ele entende mais sobre o mundo, mais sobre nós mesmos do que a gente sabe. Então a gente pode confiar nele para agir de uma maneira que ele nos orienta. Certo? Então na Bíblia a gente pode ver muitos exemplos de histórias de pessoas que seguiram a Deus e às vezes que não seguiram, então bons e maus exemplos de como seguir a Deus. E também na Bíblia às vezes tem os mandamentos diretamente, né? Como se fosse uma regra que a gente tem que seguir. Mas não é para ser seguida cegamente, assim. A gente tem que buscar seguir essas regras que Deus nos passa, porque isso é um jeito dele nos mostrar amor, certo? Então, da mesma maneira que um pai cuida de um filho e às vezes faz coisas que o filho não gosta,
né? Às vezes ele fala pro filho não fazer alguma coisa, não brincar nessa hora, não fazer alguma coisa que o filho gostaria de fazer, mas isso ele tá fazendo para que o filho aprenda, né? Para que o filho cresça e se aproxime de ser adulto. Então, dessa maneira também, né? Deus criou regras para que a gente consiga viver uma vida saudável. E uma vida saudável é sempre mais próxima de Deus. É, se, se a gente quer, na verdade, assim, sempre que a gente está buscando obedecer a Deus, é uma resposta ao amor de Deus, né? A gente acredita que Deus nos ama e por causa disso a gente quer também responder a Deus, servindo a Ele e obedecendo o que Deus fala na Bíblia, né? Então, esse é um jeito de amar a Deus, né? A gente quer amar a Deus. E amar a Deus é seguir os mandamentos dele, que é isso que ele fala na Bíblia. Então, a gente pode pensar em quais coisas na nossa vida a gente não tem seguido a Deus. Né? Quais coisas que a gente tem feito segundo o nosso próprio coração. A gente falou muito aqui já nos devocionais sobre perdão e sobre misericórdia, que são as duas coisas que conversam. Então, perdão, eu posso pedir perdão a Deus quando eu peco contra Ele, né? Quando eu, por exemplo, não leio a Bíblia, quando não oro, ou quando eu machuco outra pessoa. Então, eu posso pedir perdão por isso, e eu posso também dar perdão, né? Para aqueles que fizeram alguma coisa ruim contra mim. Isso a gente fala muito na igreja, mas às vezes é difícil de entender, gente. Vamos sempre pensar nisso. Então, vamos orar para terminar? Vamos lá, vamos cruzar nossas mãos e fechar os olhos. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado que a Tua palavra ela nos guia a fazer aquilo que nos aproxima de Ti. Muito obrigado por esse texto que a gente leu hoje, com a história de Josué e pelo devocional. Então, que todos os dias da nossa vida, Pai, a gente possa orar a Ti e Te buscar e pedir para Tu nos ajudar a entender o que na nossa vida não segue aquilo que Tu nos pede, aquilo que Tu nos chama a fazer, e que a gente possa entregar essa parte da nossa vida a Ti e buscar mudar ela, Pai, para que ela fique mais próxima do que Tu quer. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e que a gente possa entender esse amor mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir, por prestar atenção. E vamos pensar sobre isso, vamos pensar como obedecer a Deus, por que obedecer a Deus e em que momentos da nossa vida a gente tem obedecido e quando não tem obedecido. Tá bom? Fique com Deus, pessoal, e até a próxima.